Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que estou aqui de novo, de volta, nesse grupo de oração, pregando a palavra de Deus. Essa palavra que é vida, essa palavra que traz vida, essa palavra que anima, que reanima, essa palavra que nos move, pois aqui, na Escritura Sagrada, nós encontramos Deus. Na Escritura Sagrada, Deus se faz presente, falando conosco, falando com cada um de nós. Deus se faz presente de uma maneira tão forte, que cada vez que a gente lê a palavra, que cada vez que a gente assimila a palavra, vivencia essa palavra e exercita essa palavra na nossa vida, nós somos transformados e transformados verdadeiramente. Não é uma transformaçãozinha passageira, não, é uma transformação definitiva. É uma transformação definitiva mesmo, é uma transfiguração. Nós deixamos de ser aquelas pessoas muitas vezes passivas do passado, para se tornar ativas no presente, ativas na obra de Deus. Quando a gente nos deixa tocar por Ele, quando a gente deixa de tocar a nossa boca, os nossos lábios, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente entrar na palavra diretamente, a gente vai fazer uma pequena reflexão desses momentos que a gente está vivendo, principalmente desses últimos dias agora, de hoje para amanhã e para depois. Durante 15 anos, mais ou menos, há mais de 15 anos, desde a primeira vigília de Pentecostes, eu não deixei de participar de nenhuma. Quando eu vim para cá, para essa paróquia, a gente instituiu aqui, graças a Deus, essa vigília também. Essa vigília já deve ter uns 3 ou 4, eu não me lembro bem, 3 ou 4 anos. E essa vigília, eu digo que é um sucesso de Deus, porque o sucesso, o mérito todo dele é dele. Cada ano que nós fizemos, cada ano que foi se passando, essa vigília foi melhorando, o Senhor foi agindo profusamente, agindo muito poderosamente na nossa vida. E continua agindo, não vai deixar de agir por causa disso. Mas esse vai ser o primeiro ano que a gente não vai ter a vigília. Mas é promessa de Deus que no próximo ano a gente vai ter essa vigília em dobro. Ou seja, as graças alcançadas serão dobradas, redobradas, multiplicadas por um número indefinido. Portanto, que a gente não fique triste, nem decepcionado, porque não vai ter vigília de Pentecostes. Pentecostes vai ter, claro. Pentecostes é festa da igreja. A nossa vigília não vai ter esse ano, com a anuência de Deus, Ele sabe que faz, e sabe por quê. Mas o ano que vem a gente vai fazer essa vigília, porque Deus vai estar presente, permitindo que façamos essa vigília, e Ele vai estar operando poderosamente. Isso é promessa de Deus. Eu ouso dizer para vocês que isso é profético. Então vamos à palavra que Deus tem para falar para nós hoje. Essa palavra está no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos de 15 a 19. E a palavra de Deus nos diz isso. Diz assim para nós o Senhor. Assim Ele nos fala. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim. Meu Senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu Senhor conversar com seu Senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção. Que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu Senhor, disse, pois tu me restituístes as minhas forças. Essas são palavras do Senhor para nós hoje. Essas são palavras do Senhor para nos trazer ânimo, para nos reanimar e para nos dar coragem, porque é ordem dele, coragem. Aqui ele não está pedindo, não, aqui ele está ordenando. Tenha coragem porque eu estou contigo. E essa palavra, vamos ao contexto, a situação de momento da Escritura, para que a gente possa depois trazer para nós, para a nossa realidade. Aqui o profeta Daniel está dentro, esse relato é o final do relato de uma grande visão que ele teve.
Ele teve uma visão tão esplendorosa, que ele saiu de si, que ele perdeu os sentidos, que ele caiu em desmaio. E eu ouso aqui dizer que, na realidade, ele teve um repouso no espírito, né? Um êxtase para que ele pudesse sentir tudo isso e pudesse perceber e ver o que estava acontecendo em volta dele. E esse ser que aparece e que toca a sua boca, seus lábios, como ele diz aqui, né? Que tocou os seus lábios para que reanimá-lo, para dar ânimo e vida para ele. Esse filho do homem, esse ser aqui com a aparência de filho do homem, lá no Antigo Testamento, remete ao Messias, né? A prefiguração do Messias. E para nós, hoje, católicos, cristãos, esse ser, esse filho do homem, para nós é o próprio Cristo. Porque esse filho do homem era o verbo de Deus encarnado. Era o verbo de Deus, na verdade. E o verbo de Deus encarnado hoje, nós sabemos que é Jesus. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o verbo de Deus se fez homem, se fez um de nós. É o próprio Jesus Cristo. Então aqui nós podemos ousar dizer, né, transportando, né, numa ilação com essa palavra, que esse ser é o próprio Jesus, que vem tocar a boca do profeta. Toca a boca do profeta para dar-lhe vida, para dar-lhe ânimo, para fazer com que esse profeta se reanime e saia daquele estado de letargia que ele se encontrava, desanimado. Não desanimado por algo ruim que tenha acontecido para ele, mas desanimado porque ele se sentia pequeno demais, porque ele se sentia indigno de estar na presença do Senhor, porque ele teve uma visão do Senhor. Conosco já não é tanto assim. O nosso desânimo hoje é pelo que está acontecendo, né? Causado por isso que está em torno de nós, por essa situação que a gente está vivendo, que não adianta a gente fugir disso e deixar de falar disso, porque é a nossa realidade hoje. É assim que a gente vive hoje, né? Os irmãos do núcleo são testemunhas de um testemunho que eu dei, de um desabafo que eu dei a respeito a isso. Desabafei mesmo, disse, olha, eu não aguentava mais, não aguento mais, né? Não aguento ainda, está longe da comunidade, está longe da igreja, está longe dos sacramentos. E essa situação muitas vezes traz desânimo. Eu falei isso, eu não estou com desânimo, eu não estou desanimado, muito pelo contrário, né? Como eu disse para eles, a minha oração continua e muito mais intensa. Eu estou rezando, estou orando, estou fazendo as minhas orações, estou fazendo a minha leste divina diária com muita intensidade. E espero que isso esteja acontecendo com todos nós. Mas quando o Senhor toca a boca daquele homem, ele fala. Aquele homem, Daniel, passou a falar e passou a se tornar um grande profeta que ele é. Assim como o Senhor, quando toca a boca de cada um de nós, ele nos torna profeta e nos torna um homem que vai falar dele. Assim hoje, aqui, na nossa circunstância, no nosso meio, ele tocou a boca de muitos de nós. Eu digo para vocês, sem nenhuma modéstia, que ele tocou a minha boca. E tocou a boca de muitos aqui. De homens e mulheres que estão em nosso meio. Profetas e profetisas da palavra de Deus. Eu não vou citar nem o nome deles, porque se eu citar, são tantos, né? São tantos irmãos nessa circunstância, que eu posso esquecer de algum. E para não ser injusto, eu não vou dizer o nome de ninguém, mas que cada um aqui sabe de quem que eu estou falando. Cada um aqui sabe que esse nome está no meu pensamento, está na minha mente e no meu coração. E é desses que eu falo, e principalmente, né, porque está na minha mente e no meu coração, não vale muita coisa não. Mas eles estão na mente e no coração do Senhor. Isso sim, é que é o grande valor. E o Senhor pede para cada um de nós que a gente nunca deixe de falar dele. Porque esse toque que ele deu na nossa boca, nos nossos lábios, foi um toque de amor. Como ele fez com Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, a gente vê que o anjo vem com aquela brasa e toca na boca de Isaías, e Isaías passa a ser um grande profeta e passa a anunciá-lo verdadeiramente. Em Jeremias, a mesma coisa. Vem o Senhor e toca os lábios de Jeremias, e Jeremias passa a partir dali a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Isso ele pede de cada um de nós. Mesmo nessa situação difícil que a gente está vivendo hoje, mesmo nessa situação, nessas circunstâncias de isolamento, eu aqui falando diante de uma tela de celular, né? Mas eu gostaria muito de estar falando presencialmente para todos vocês, né? Para todos nós, né? Ouvirmos
a palavra de Deus, assim como cada irmão meu aí que fala, que grava seus áudios e passa aqui para nós na pregação, também sente a mesma coisa, eu tenho certeza. Mas a nossa realidade é essa. A gente não pode ficar caído. Daniel estava caído. Estava no chão, literalmente no chão. Mas veio o Senhor e o levantou. Veio o Senhor e o resgatou. Tirou-o do chão, levantou. E meu irmão, se você quer levantar, se você está se sentindo no chão, se você está caído, derrubado, derrotado, deixe-se tocar pelo Senhor. O Senhor te dá a mão e te levanta. O Senhor toca os teus lábios, para que você se levante, mas não se levante para ficar parado olhando para o céu, mas se levante para ficar olhando para o céu, sim, mas abrindo seus lábios para anunciá-lo oportuna ou inoportunamente. Anunciá-lo com uma fé viva, uma fé expectante, uma fé que faz acontecer. Que o teu coração esteja cheio e pleno da palavra de Deus, pois ele tocou tua boca para te fazer profeta. E aqui eu me lembro daquela canção, né? Deu-me voz de profeta e um coração adorador. Ele te deu uma voz de profeta, meu irmão, e um coração adorador. Para cada um de nós. Não só para os servos, tá? Que aqui eu não estou falando só para o núcleo do grupo, eu estou falando imagino, para toda a Assembleia, ou para alguns que estão online, ou para alguns que vão ver futuramente esse vídeo, ouvir essa pregação. Mas ele chamou todos nós, ele chamou a cada um de nós. E cada um de nós tem esse dever. Cada um de nós se levante, saia do imobilismo. Eu vou usar uma expressão aqui que eu já usei várias vezes e vou continuar usando. Saia da sua casca, do seu casulo, né? E se transforme, sabe? Saia do seu marasmo, do seu isolamento. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, diz a palavra. Então vamos nos levantar, gente. Porque o Senhor, além de nos dar a mão e de nos erguer, Ele toca nossos lábios. Nos erguer para que a gente estejamos em ordem de batalha. E toca os nossos lábios para que estejamos, cada um de nós, prontos e dispostos a abrir os nossos lábios e proclamá-lo. Fazer o nome de Jesus conhecido e amado. Fazer com que a cultura de Pentecostes tome conta do nosso meio. Porque, como diz São João Paulo II, é a única que pode fecundar a civilização do amor. É Pentecostes. É a presença do Espírito Santo em nós. É anunciar Deus com intrepidez, com coragem, com parresia. Sem medo. Sem medo algum, coragem. Ele diz aqui, lá no finalzinho, versículo 19, não temas nada, homem de predileção, você é um homem e uma mulher de predileção. Coragem, que a paz esteja contigo. Enquanto lhe falava, eu me senti reanimado, que você se sinta reanimado, porque é Deus que está falando com você através dos meus lábios, meus irmãos, é Deus mesmo que está te mandando o recado, porque eu estou lendo a palavra de Deus aqui. Que a paz esteja contigo, coragem, enquanto me falava, senti-me reanimada. Fala, meu Senhor, disse, pois tu me restituístes as forças. Isso não são simples palavras. Não é uma simples promessa. É uma garantia do Senhor, é um princípio eterno. Ele nos restitui a força. E quando Ele restitui as nossas forças, meu irmão, minha irmã, não há ninguém que se deixe ficar parado. Nós saímos como foguetes, sabe? Como aqueles homens que eram medrosos, que estavam trancados dentro de uma sala, até o momento que o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo. E foram transformados, tiveram vidas transformadas. Homens medrosos, homens até arrojados, às vezes, né? Mas com a coragem humana, mas com uma timidez imensa, um medo imenso no coração. Esses homens foram transformados, porque o Espírito Santo os vivificou. Eles se levantaram, se ergueram, tiveram os lábios tocados. E aí, se transformaram no que foram, no que são. Os nossos grandes santos apóstolos. Que levantaram a igreja e que trouxeram essa igreja viva até nós. E que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, seja essa igreja viva. Não importa se você esteja dentro da tua casa hoje, não importa se amanhã
estaremos todos juntos. O que importa é que a gente viva a palavra de Deus, a palavra viva e a palavra que dá vida. Que como Daniel, que naquela visão caiu, mas se levantou, porque o próprio Senhor que o fez cair, e talvez o fez cair para que ele refletisse na pequenez dele, e que cada um de nós se levante, criatura nova, mergulhados na água e no fogo do Espírito, emergindo homem novo, mulher nova. O Carlos Novo ficou para trás, morreu. Um Carlos Novo renasce. O batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo que nos faz crer que o Senhor é tudo na nossa vida. O batismo no Espírito Santo que nos leva a ser criaturas novas, como mesmo a palavra de Deus diz. Bendito seja, meus irmãos, o Senhor. Bendito seja aquele que criou tudo, que criou o céu e a terra. Bendito seja aquele que veio ao mundo para nos salvar. Bendito seja aquele Espírito que habita o nosso coração, que nos dá força e coragem. Bendito seja. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti.